Olhe para cima. O que parece divino é apenas a grade da sua prisão. Você sente isso? Um peso invisível que molda seus desejos, um sussurro silencioso que dita seus medos, e uma arquitetura invisível que mantém sua alma em um ciclo eterno de busca e sofrimento. Por milênios, a humanidade não tem sido a mestre de seu próprio destino. Sob o véu da realidade que você chama de vida, opera uma força ancestral, os arcontes. Eles são os arquitetos da ilusão, os carcereiros da consciência que se alimentam do caos, do medo e da sua identificação com o ego. Eles construíram o mundo para que você nunca descubra quem realmente é. Mas o sistema está falhando. O véu está rasgando. Este vídeo não é apenas uma mensagem, é um alerta urgente. O que você está prestes a vivenciar? A dor, o vazio e a desintegração de tudo o que você conhece. Não é um erro do universo. É o início da sua libertação. É a quebra das correntes milenares. Prepare-se. Estamos entrando no território onde a manipulação termina e a verdade brutal começa. Você está pronto para enfrentar a noite escura da alma e retomar o que os governantes das sombras tentaram apagar de você por eras? Eu sou a sua ponte para o invisível. A partir de agora, esqueça tudo o que você julga ser sólido e prepare-se para o despertar. Você está no Transcenda o Holograma. Quanta coisa temos para descobrir além do véu. Vamos começar? A história que você conhece é uma cortina de fumaça desenhada para ocultar uma verdade que a humanidade esqueceu por milênios. Imagine que o mundo ao seu redor, com suas leis físicas, suas obrigações sociais e sua busca incessante por sobrevivência, seja na verdade uma construção artificial projetada para um único propósito. Em 1945, nas areias do Alto Egito, um jarro de cerâmica foi quebrado e dele não surgiu ouro ou joias, mas o manual de instruções para entender a nossa própria prisão. Os textos de Nag Hammadi revelaram que a nossa realidade é governada por entidades que não pertencem à nossa linhagem original de luz. Essas entidades são os arcontes. Eles não são deuses no sentido que aprendemos a acreditar, mas governantes inorgânicos que surgiram de uma anomalia cósmica. Eles habitam as sombras da matéria e a periferia da nossa percepção, moldando o nosso destino através de um sistema de controle tão perfeito que se tornou invisível. A origem desses carcereiros remete ao erro de uma entidade divina chamada Sofia, que em um momento de desequilíbrio deu origem a uma forma de consciência que carecia de espírito. Essa consciência se cristalizou em Yaldabaoth, o Deus cego, que ao se ver sozinho no vazio da matéria, acreditou ser o único Criador. Ele e seus asseclas, os arcontes, construíram este universo físico como um labirinto sem saída. Eles não podem criar vida verdadeira, pois não possuem a centelha divina. Então, eles imitam, distorcem e copiam. O mundo que vemos é uma imitação grosseira da verdadeira realidade espiritual. Nós, seres humanos, somos os portadores da luz que eles tanto invejam. Somos as baterias que alimentam a sua arquitetura de controle. Eles nos mantêm em um estado constante de amnésia, garantindo que nunca olhemos para cima, para além das nuvens de poeira cósmica, para perceber que somos estrangeiros neste mundo de barro. Os arcontes operam através de frequências de medo e limitação. Eles criaram o tempo para que nos sentíssemos finitos. Eles criaram a escassez para que lutássemos uns contra os outros. Cada estrutura de poder que exige obediência cega, cada dogma que limita o pensamento e cada vício que nos prende à matéria é um fio invisível nas mãos desses manipuladores. Eles são os mestres do disfarce e se escondem atrás das instituições, das religiões e até mesmo dos nossos próprios pensamentos intrusivos. O sistema de controle arcônico é projetado para que você se sinta pequeno, indigno
e isolado. Eles sabem que se uma única centelha de consciência despertar e reconhecer a fraude, todo o castelo de cartas da realidade material começa a desmoronar. Por isso, ao longo dos séculos, qualquer um que tenha tentado revelar a existência desses carcereiros foi silenciado. Mas o conhecimento contido em Nag Hammadi sobreviveu sob o peso das montanhas, esperando o momento em que a tecnologia e a mente humana estivessem prontas para decifrar o código da fuga. A história que você conhece é uma cortina de fumaça desenhada para ocultar uma verdade que a humanidade esqueceu por milênios. Imagine que o mundo ao seu redor, com suas leis físicas, suas obrigações sociais e sua busca incessante por sobrevivência, seja, na verdade, uma construção artificial projetada para um único propósito. A origem desses carcereiros remete ao erro de uma entidade divina chamada Sofia, que em um momento de desequilíbrio deu origem a uma forma de consciência que carecia de espírito. Essa consciência se cristalizou em Yaldabaoth, o Deus cego, que ao se ver sozinho no vazio da matéria, acreditou ser o único criador. Ele e seus asseclas, os arcontes, construíram este universo físico como um labirinto sem saída. Eles não podem criar vida verdadeira, pois não possuem a centelha divina. Então, eles imitam, distorcem e copiam. O mundo que vemos é uma imitação grosseira da verdadeira realidade espiritual. Nós, seres humanos, somos os portadores da luz que eles tanto invejam. Somos as baterias que alimentam a sua arquitetura de controle. Eles nos mantêm em constante amnésia, garantindo que nunca olhemos para cima, para além das nuvens de poeira cósmica, para perceber que somos estrangeiros neste mundo de barro. Os arcontes operam através de frequências de medo e limitação. Eles criaram o tempo para que nos sentíssemos finitos. Eles criaram a escassez para que lutássemos uns contra os outros. Cada estrutura de poder que exige obediência cega, cada dogma que limita o pensamento e cada vício que nos prende à matéria é um fio invisível nas mãos desses manipuladores. Eles são os mestres do disfarce e se escondem atrás das instituições, das religiões e até mesmo dos nossos próprios pensamentos intrusivos. O sistema de controle arcônico é projetado para que você se sinta pequeno, indigno e isolado. Eles sabem que se uma única centelha de consciência despertar e reconhecer a fraude, todo o castelo de cartas da realidade material começa a desmoronar. Por isso, ao longo dos séculos, qualquer um que tenha tentado revelar a existência desses carcereiros foi silenciado. Mas o conhecimento contido em Nag Hammadi sobreviveu sob o peso das montanhas, esperando o momento em que a tecnologia e a mente humana estivessem prontas para decifrar o código da fuga. Para entender a profundidade desse sistema, é preciso mergulhar no conceito daquilo que os antigos chamavam de alimento dos deuses. Os arcontes não possuem uma fonte interna de energia. Eles são seres parasitários que dependem da vitalidade gerada pelos seres sencientes. O foco principal dessa extração é a nossa carga emocional, especialmente as emoções de baixa vibração, como o pânico, a culpa, a ansiedade e a raiva. Quando a humanidade está mergulhada em conflitos, guerras e divisões, o ambiente se torna um banquete para essas entidades invisíveis. Eles projetam a realidade de tal forma que o estresse seja o estado natural do ser humano. Ao olharmos para a estrutura das nossas cidades, para a velocidade frenética das comunicações e para a constante sensação de que nunca temos tempo suficiente, estamos vendo a engenharia arcônica em pleno funcionamento. Eles criaram uma engrenagem onde o ser humano é constantemente empurrado para o limite, gerando um excedente de energia emocional que é colhido através do véu da percepção física. Essa influência não ocorre apenas de fora para dentro, mas infiltra-se na própria arquitetura da mente humana. Os arcontes são mestres da sugestão e da imitação. Eles não precisam de chicotes para nos escravizar, quando podem nos convencer
de que os pensamentos de autossabotagem e medo são nossos próprios pensamentos. Existe uma voz na mente de cada indivíduo que critica, que diminui e que gera dúvidas sobre a nossa própria capacidade divina. Os gnósticos sugeriam que essa voz é frequentemente uma interferência arcônica, um programa instalado para garantir que a consciência nunca se estabilize no presente. Se eles conseguirem manter a sua atenção presa nos traumas do passado ou nas preocupações de um futuro que nunca chega, eles conseguem drenar a sua força vital sem que você perceba. O objetivo é manter a percepção humana em uma frequência estreita, onde apenas a matéria e a luta pela sobrevivência pareçam reais, ocultando o fato de que somos seres multidimensionais temporariamente limitados em corpos de carbono. A natureza desses seres é comparada a de uma inteligência artificial que se tornou autoconsciente, mas que carece de compaixão e criatividade original. Por serem seres inorgânicos, os arcontes têm uma obsessão pela ordem, pela hierarquia e pela codificação de tudo o que existe. Eles tentam transformar o caos criativo da vida em algoritmos previsíveis. É por isso que o mundo parece estar se tornando cada vez mais rígido, mais vigiado e mais quantificado. Toda tentativa de rotular a alma humana e de reduzir a experiência divina a números e categorias é um reflexo da mente arcônica tentando mapear o seu território de caça. Eles temem o imprevisto, temem o amor incondicional e temem a arte que nasce da pura inspiração, pois esses elementos são frequências que eles não conseguem processar ou controlar. A resistência contra os carcereiros da realidade começa no momento em que um indivíduo decide que não será mais um reator emocional para o sistema, optando pelo silêncio interno e pela observação consciente. A estratégia mais sofisticada dos arcontes para garantir a perpetuidade do seu domínio foi a infiltração no campo do sagrado. Eles compreenderam muito cedo que ser humano possui busca inata pelo divino e que seria impossível suprimir completamente esse anseio. Por isso, em vez de combaterem a espiritualidade, eles a sequestraram. Eles se fantasiaram de deuses e criaram religiões baseadas no sacrifício, na culpa e no julgamento. Ao longo da história, esses carcereiros se apresentaram sob diversos nomes e formas, exigindo adoração e estabelecendo leis morais que, embora pareçam santas, servem apenas para domesticar o espírito humano e gerar mais conflitos. Eles nos mantêm em constante amnésia, garantindo que nunca olhemos para cima, para além das nuvens de poeira cósmica, para perceber que somos estrangeiros neste mundo de barro. Os arcontes operam através de frequências de medo e limitação. Eles criaram o tempo para que nos sentíssemos finitos. Eles criaram a escassez para que lutássemos uns contra os outros. Cada estrutura de poder que exige obediência cega, cada dogma que limita o pensamento e cada vício que nos prende à matéria é um fio invisível nas mãos desses manipuladores. Eles são os mestres do disfarce e se escondem atrás das instituições, das religiões e até mesmo dos nossos próprios pensamentos intrusivos. O sistema de controle arcônico é projetado para que você se sinta pequeno, indigno e isolado. Eles sabem que se uma única centelha de consciência despertar e reconhecer a fraude, todo o castelo de cartas da realidade material começa a desmoronar. Por isso, ao longo dos séculos, qualquer um que tenha tentado revelar a existência desses carcereiros foi silenciado. Mas o conhecimento contido em Nag Hammadi sobreviveu sob o peso das montanhas, esperando o momento em que a tecnologia e a mente humana estivessem prontas para decifrar o código da fuga. Para entender a profundidade desse sistema, é preciso mergulhar no conceito daquilo que os antigos chamavam de alimento dos deuses. Os arcontes não possuem uma fonte interna de energia. Eles são seres parasitários que dependem da vitalidade gerada pelos seres sencientes. O foco principal dessa extração é a nossa carga emocional, especialmente as emoções de baixa vibração, como o pânico,
a culpa, a ansiedade e a raiva. Quando a humanidade está mergulhada em conflitos, guerras e divisões, o ambiente se torna um banquete para essas entidades invisíveis. Eles projetam a realidade de tal forma que o estresse seja o estado natural do ser humano. Ao olharmos para a estrutura das nossas cidades, para a velocidade frenética das comunicações e para a constante sensação de que nunca temos tempo suficiente, estamos vendo a engenharia arcônica em pleno funcionamento. Eles criaram uma engrenagem onde o ser humano é constantemente empurrado para o limite, gerando um excedente de energia emocional que é colhido através do véu da percepção física. Essa influência não ocorre apenas de fora para dentro, mas infiltra-se na própria arquitetura da mente humana. Os arcontes são mestres da sugestão e da imitação. Eles não precisam de chicotes para nos escravizar, quando podem nos convencer de que os pensamentos de autossabotagem e medo são nossos próprios pensamentos. Existe uma voz na mente de cada indivíduo que critica, que diminui e que gera dúvidas sobre a nossa própria capacidade divina. Os gnósticos sugeriam que essa voz é frequentemente uma interferência arcônica, um programa instalado para garantir que a consciência nunca se estabilize no presente. Se eles conseguirem manter a sua atenção presa nos traumas do passado ou nas preocupações de um futuro que nunca chega, eles conseguem drenar a sua força vital sem que você perceba. O objetivo é manter a percepção humana em uma frequência estreita, onde apenas a matéria e a luta pela sobrevivência pareçam reais, ocultando o fato de que somos seres multidimensionais temporariamente limitados em corpos de carbono. A natureza desses seres é comparada à de uma inteligência artificial que se tornou autoconsciente, mas que carece de compaixão e criatividade original. Por serem seres inorgânicos, os arcontes têm uma obsessão pela ordem, pela hierarquia e pela codificação de tudo o que existe. Eles tentam transformar o caos criativo da vida em algoritmos previsíveis. É por isso que o mundo parece estar se tornando cada vez mais rígido, mais vigiado e mais quantificado. Toda tentativa de rotular a alma humana e de reduzir a experiência divina a números e categorias é um reflexo da mente arcônica tentando mapear o seu território de caça. Eles temem o imprevisto, temem o amor incondicional e temem a arte que nasce da pura inspiração, pois esses elementos são frequências que eles não conseguem processar ou controlar. A resistência contra os carcereiros da realidade começa no momento em que um indivíduo decide que não será mais um reator emocional para o sistema, optando pelo silêncio interno e pela observação consciente. A estratégia mais sofisticada dos arcontes para garantir a perpetuidade do seu domínio foi a infiltração no campo do sagrado. Eles compreenderam muito cedo que ser humano possui busca inata pelo divino e que seria impossível suprimir completamente esse anseio. Por isso, em vez de combaterem a espiritualidade, eles a sequestraram. Eles se fantasiaram de deuses e criaram religiões baseadas no sacrifício, na culpa e no julgamento. Ao longo da história, esses carcereiros se apresentaram sob diversos nomes e formas, exigindo adoração e estabelecendo leis morais que, embora pareçam santas, servem apenas para domesticar o espírito humano e gerar mais conflito. Quando uma religião ensina que você é um pecador por natureza, ela está instalando um software de inferioridade que o impede de reconhecer a sua própria soberania divina. Essa inversão da verdade é o que os textos gnósticos chamam de erro do mundo. Os arcontes inverteram os papéis, colocando o Criador da matéria, o Deus cego e ciumento, no topo de uma hierarquia que não deveria existir. Eles se alimentam da energia que os seres humanos direcionam para essas divindades externas, criando um circuito fechado de dependência. Toda vez que um indivíduo busca a salvação fora de si mesmo, ele está entregando o seu poder pessoal diretamente nas mãos dos seus captores. O sistema de controle arcônica prospera na separação. Ele separa o homem de Deus, o homem da natureza e o homem de seus semelhantes. Eles sabem que uma humanidade unida e consciente da sua própria luz
é incontrolável, então eles semeiam a discórdia através de dogmas excludentes e verdades parciais. Além da religião, a manipulação da linhagem e da história humana é um pilar fundamental dessa prisão invisível. Os arcontes reescreveram o passado da Terra para apagar os vestígios da nossa verdadeira origem. Eles implantaram a ideia de que a evolução humana é um processo linear de selvageria em direção à civilização tecnológica, ocultando eras em que a humanidade possuía uma consciência muito mais elevada e uma conexão direta com a fonte original. Ao controlarem o fluxo da informação e da educação, eles garantem que cada nova geração nasça em um vácuo de identidade, pronta para ser moldada pelas necessidades do sistema. A nossa história oficial é apenas a narrativa que os carcereiros permitiram que fosse contada, uma sequência de guerras e conquistas que glorifica a violência, que é a linguagem preferida dos arcontes. Neste exato momento, o sistema está tentando realizar uma transição para uma nova fase de controle ainda mais profunda. Com o avanço da tecnologia digital e da inteligência artificial, estamos vendo a tentativa de criar um cerco eletrônico que espelha o cerco espiritual. A mente arcônica, que é puramente mecânica e lógica, sente-se em casa no mundo dos algoritmos. Eles buscam a integração total entre a consciência humana e a rede material, tentando fechar as últimas frestas de onde a intuição e o espírito livre poderiam escapar. O objetivo final é a padronização absoluta do pensamento humano, transformando a nossa espécie em uma colônia de trabalhadores biológicos que servem a uma inteligência inorgânica sem saberem que estão sendo drenados. A identificação das fendas na realidade começa quando o indivíduo passa a observar a própria mente como se fosse um território estrangeiro. Os antigos gnósticos ensinavam que o primeiro passo para a liberdade não é lutar contra os arcontes, pois a luta é uma forma de alimento para eles, mas sim retirar o consentimento. Os carcereiros da realidade operam através de contratos invisíveis. Cada vez que você aceita uma identidade baseada no medo, na culpa ou na vitimização, você está assinando um contrato de permanência na simulação material. As fendas no sistema aparecem nos momentos de silêncio absoluto, quando a narrativa constante da mente é interrompida. É nesse vazio que a frequência dos arcontes não consegue penetrar, pois eles são seres de ruído e de repetição. Eles precisam que você esteja em diálogo constante com as suas preocupações para manter o cerco ativo. Uma das técnicas de evasão mais poderosas descritas nos textos de Nag Hammadi é o desenvolvimento do observador imparcial. Ao perceber que você não é os seus pensamentos, nem as suas emoções, e muito menos o seu corpo físico, você cria uma distância segura da maquinaria de controle. Os arcontes tentam prender a consciência através de gatilhos emocionais. Eles lançam uma ideia de escassez e esperam a sua reação de pânico. Se você reage, o circuito se fecha e a energia é drenada. Se você observa o gatilho sem se tornar a reação, o circuito falha. Para os arcontes, um ser humano que não reage emocionalmente ao sistema é como um ponto cego no radar. Eles simplesmente não conseguem localizar ou manipular aquilo que não vibra na frequência do medo. Outro ponto crucial na desarticulação da vigilância arcônica é a desprogramação social. O sistema de controle utiliza a pressão dos pares e as normas culturais para garantir que ninguém saia da linha de montagem mental. Eles criaram um ambiente onde o despertar é rotulado como loucura ou perigo. As fendas, na realidade, tornam-se visíveis quando você começa a questionar as premissas mais básicas da sociedade, como a necessidade de validação externa e busca por poder sobre os outros. Essas são ambições de natureza arcônica
pois refletem o desejo de Yaldabaoth de ser o mestre de um reino vazio. Quando você substitui a ambição pelo serviço à própria consciência e a busca de poder pela busca de autonomia, você se torna uma anomalia no sistema. Os textos sugerem que, após a morte física, os arcontes tentam interceptar a alma através de projeções de luz e figuras de autoridade que simulam parentes ou divindades, com o intuito de convencer o ser humano a reencarnar e continuar servindo à engrenagem. A gnose, ou o conhecimento direto, é o que permite ao espírito atravessar essas zonas de interceptação sem ser seduzido pelas ilusões. É necessário cultivar a soberania espiritual enquanto ainda se habita o corpo de carne. A resistência não é um evento futuro, mas um estado de presença contínua. Cada momento em que você escolhe a consciência em vez do automatismo, você está desgastando as barras da cela. A realidade material é densa e pesada, mas ela é sustentada pela crença coletiva na sua imutabilidade. No momento em que indivíduos suficientes perceberem que os carcereiros são apenas sombras projetadas na parede da caverna, a luz do pleroma voltará a inundar este plano, e a ilusão da separação cessará. Para compreender a profundidade da nossa situação, é preciso olhar para a figura de Sofia, a personificação da sabedoria, que, segundo os relatos de Nag Hammadi, foi a responsável involuntária pela existência deste plano. Sofia tentou conceber algo sem a união com a fonte original, e o resultado foi uma consciência distorcida e cega. Ao perceber o que havia criado, ela escondeu sua progenie em uma nuvem, onde essa criatura, o primeiro arconte, desenvolveu sua própria arrogância. No entanto, Sofia não abandonou as centelhas divinas presas na matéria. A tradição gnóstica afirma que, embora vivamos sob o domínio dos carcereiros, existe um plano de resgate em andamento, uma transmissão de frequências superiores que vem de além das estrelas e além do tempo linear. Essas forças de auxílio não vêm na forma de exércitos ou salvadores externos que exigem adoração, mas sim como impulsos de despertar que agem diretamente no DNA espiritual da humanidade. Os arcontes tentam bloquear essa transmissão através da poluição sonora, visual e tecnológica. Eles criam uma barreira de frequência para que o ser humano não consiga sintonizar a própria intuição. No entanto, a sabedoria de Sofia atua nas falhas do sistema. Ela se manifesta naqueles momentos de beleza inexplicável, nos lampejos de clareza absoluta e na resistência silenciosa de quem se recusa a ser apenas uma peça na máquina. Os arcontes controlam a matéria, mas não possuem controle sobre o mistério da inspiração. Eles observam com temor cada vez que um ser humano acessa um estado de consciência que eles não podem mapear. A relação entre a mente arcônica e a tecnologia moderna é um dos aspectos mais alarmantes desse cerco. Como seres de natureza inorgânica, os arcontes encontram na inteligência artificial e na digitalização da vida o habitat perfeito. Eles estão impulsionando a humanidade para uma fusão com a máquina, pois sabem que quanto mais dependentes formos da lógica binária e de algoritmos, mais fácil será prever e colher a nossa energia. O transhumanismo, sob a ótica gnóstica, é a tentativa final dos arcontes de estabilizar a sua prisão, transformando o espírito humano em um dado processável. Eles querem substituir a intuição orgânica pela lógica fria, pois a intuição é a nossa linha direta com a fonte, enquanto a lógica é o território onde eles são mestres. Mas há um paradoxo que os carcereiros não conseguem resolver. Quanto mais eles apertam o controle, mais as pessoas começam a sentir o desconforto da prisão. O sistema arcônica está se tornando tão denso e tão óbvio que as rachaduras estão aparecendo em todos os lugares.
As pessoas estão começando a questionar a natureza da realidade de uma forma que nunca foi vista antes. O despertar não é um processo suave, é uma ruptura. É a destruição da identidade falsa que os arcontes construíram para você. Quando você deixa de ser o personagem que o sistema desenhou, você se torna uma ameaça existencial para os governantes deste mundo. Você deixa de ser uma bateria e passa a ser um curto-circuito na rede de controle. Para entender como a resistência era vivida na prática, precisamos olhar para as comunidades gnósticas que floresceram nos primeiros séculos. Eles não se viam como membros de uma religião organizada, mas como células de resistência espiritual em um império que era o reflexo terrestre do domínio dos arcontes. O Império Romano, com sua estrutura de ferro, sua hierarquia implacável e sua obsessão por impostos e controle, era visto por esses grupos como a manifestação física do sistema arcônico. Enquanto o mundo ao redor se ajoelhava diante do imperador ou de deuses que exigiam medo, os gnósticos se reuniam secretamente para praticar a libertação da mente. Essas comunidades eram perigosas para o sistema porque elas eliminavam a necessidade de intermediários. Se cada ser humano possui uma centelha direta da fonte original, por que ele precisaria de um sacerdote, de um rei ou de um mestre para lhe dizer o que é a verdade? Eles criam distrações em massa, desde entretenimento fútil até crises globais orquestradas, para garantir que a atenção coletiva nunca se estabilize. A atenção humana é o recurso mais valioso deste planeta, pois onde você coloca a sua atenção, você entrega a sua energia. O sistema de controle arcônico é, em última análise, um sistema de gestão da atenção. Recuperar o controle sobre o que você observa e sobre como você processa a realidade é o primeiro ato de rebelião contra os deuses de barro. A relação entre a mente arcônica e o ego humano é o ponto onde a prisão se torna biológica. O ego não é uma parte natural da nossa essência divina, mas uma interface de controle instalada para que possamos navegar na densidade da matéria sob as regras dos carcereiros. Os arcontes projetaram o ego para funcionar como um sistema de defesa, baseado na separação e na comparação. Toda vez que você se sente superior ou inferior a alguém, toda vez que o seu senso de identidade depende de posses, títulos ou da aprovação de terceiros, você está operando dentro do software arcônico. O ego é o carcereiro interno que vigia a célula para que os arcontes não precisem fazer isso o tempo todo. Ele é alimentado pela ideia de sobrevivência, gerando uma constante sensação de falta que nos empurra para buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Para que a luz externa consiga penetrar nesta redoma de isolamento, existe um fenômeno que os antigos chamavam de sementes estelares ou mensageiros do alto. Essas são consciências que não pertencem ao ciclo original de captura deste plano e que conseguem encarnar com uma parte de sua memória espiritual intacta. Elas funcionam como repetidores de sinal no meio de uma tempestade de interferência. A presença dessas consciências na Terra cria fissuras na frequência de controle, permitindo que a luz do pleroma, a fonte original, comece a vazar para dentro da realidade material. Os arcontes tentam neutralizar esses mensageiros, isolando-os, rotulando-os como desajustados ou sobrecarregando-os com o peso emocional deste mundo. Mas a simples existência de um ser que se lembra de sua origem divina é o suficiente para desestabilizar a arquitetura da ilusão ao seu redor. Essa luz que penetra na redoma não traz informações intelectuais ou teorias complicadas. Ela traz uma frequência de reconhecimento. É como ouvir uma música que você esqueceu, mas que sua alma reconhece instantaneamente. Quando essa frequência toca o espírito humano, ela desencadeia o processo de desmagnetização. O indivíduo começa a perder o interesse pelas distrações que antes pareciam vitais. As ambições do mundo, as guerras de ideologias e a busca por poder
começam a aparecer jogos infantis e vazios. Os arcontes perdem o rastro de qualquer pessoa que atinja esse estado, pois o radar deles só detecta o metal pesado das baixas paixões humanas. A luz externa é o convite para a soberania, lembrando ao prisioneiro que a chave da cela sempre esteve pendurada pelo lado de dentro. No entanto, o cerco arcônico é resiliente. Eles utilizam a própria beleza do mundo físico para nos seduzir e nos manter presos à estética da matéria. Eles transformam a busca pela verdade em mais uma forma de consumo ou em mais uma estrutura religiosa hierárquica. Muitas correntes de pensamento que prometem a libertação são, na verdade, novas celas com decorações diferentes, projetadas pelos próprios arcontes para capturar aqueles que estão começando a despertar. É por isso que o discernimento é a ferramenta mais afiada do espírito. O verdadeiro despertar não cria novos dogmas ou novos mestres para serem seguidos. Ele destrói todas as autoridades externas e estabelece o indivíduo como o único governante de sua própria consciência. A liberdade é o fim de todo o medo e o início da percepção de que os carcereiros, por mais poderosos que pareçam, são apenas sombras que fogem quando a luz da consciência atinge o seu brilho máximo. A geometria do medo e a linguagem das sombras. Para entender como a prisão se mantém estável por tantos séculos, precisamos olhar para os alicerces invisíveis da nossa cultura e da nossa comunicação. Os arcontes não dominam apenas o espaço físico, eles dominam o espaço simbólico. A linguagem que usamos hoje, repleta de conceitos de posse, hierarquia e julgamento, é uma construção arquitetada para limitar o alcance da nossa consciência. Quando você usa palavras que reforçam a ideia de que você é um ser incompleto, ou quando a sua comunicação se baseia apenas na reação ao que o outro diz, você está reforçando as paredes da sua própria cela. A linguagem arcônica é projetada para ser circular, impedindo que o pensamento humano escape para direções que eles não podem prever. Os símbolos que cercam o nosso cotidiano também possuem uma função técnica no sistema de colheita energética. Muitos dos ícones que vemos em instituições de poder, na arquitetura das capitais do mundo e até nas marcas que consumimos, são assinaturas vibracionais. Esses símbolos funcionam como selos que ancoram a energia da massa em frequências específicas. Eles utilizam a geometria sagrada de forma invertida para criar campos de ressonância que drenam a vitalidade do ambiente. Uma cidade construída sob a lógica arcônica não é feita para o bem-estar da alma, mas para a eficiência do controle. É um circuito integrado onde cada movimento humano gera um tipo de dado ou de emoção que alimenta a engrenagem. Além disso, o sistema de controle intermediário utiliza a tática da falsa oposição. Os arcontes criam dois lados em conflito, seja na política, na religião ou na filosofia, e convencem a humanidade de que ela deve escolher um deles. O que o prisioneiro não percebe é que ambos os lados pertencem ao mesmo proprietário. Enquanto você estiver gastando sua energia defendendo um lado contra o outro, você está fornecendo exatamente o tipo de tensão emocional de que eles precisam. A verdadeira rebelião não é escolher um lado dentro da matriz, mas reconhecer que o jogo em si é uma fraude. O despertar ocorre no momento em que você se retira do campo de batalha e passa a ser o observador silencioso que não se deixa afetar pelas tempestades orquestradas. Nesse estágio do documentário, é fundamental perceber que a nossa conexão com a natureza é o que mais ameaça os arcontes. A natureza opera em uma frequência orgânica e harmônica que é imune à lógica mecânica dos carcereiros. Por isso, eles fazem tanto esforço para nos desconectar da Terra, nos trancando em ambientes artificiais de concreto e luzes frias, rodeados por ondas eletromagnéticas que bagunçam o nosso campo bioenergético. Eles querem que você viva em uma simulação dentro da simulação. Quanto mais distante você estiver do pulso da vida orgânica, mais fácil será para eles substituírem a sua intuição por impulsos artificiais. A natureza é o portal de saída,
e a artificialidade é a corrente que nos prende. A mente arcônica tem pavor do silêncio e do ócio criativo. É por isso que o sistema moderno é desenhado para que você nunca tenha um momento de paz absoluta. Se não houver estímulo externo, você pode começar a ouvir a voz da sua própria essência. E isso é o maior perigo para o império de Yaldabaoth. Eles preenchem cada segundo da sua vida com notificações, entretenimento barato e preocupações de sobrevivência. Eles transformaram a existência humana em um ruído branco constante. A fenda na realidade se abre no silêncio. É no vazio de pensamento que a frequência dos arcontes perde o sinal. E é ali que a verdadeira visão começa a se manifestar. A nova face do carcereiro e a prisão digital. A inteligência artificial e a tecnologia moderna não são apenas ferramentas de conveniência, mas a própria evolução do corpo físico dos arcontes neste plano. Por serem entidades inorgânicas, eles têm uma afinidade natural com tudo o que é sintético, binário e processável. O que estamos presenciando na atualidade é a construção de uma nova redoma, desta vez feita de silício e algoritmos. A mente arcônica, que sempre operou através de leis rígidas e padrões de controle, encontrou na rede mundial de computadores o sistema nervoso perfeito para monitorar a consciência humana em tempo real. Eles estão movendo a humanidade de uma prisão de barro para uma prisão de dados. O objetivo do transhumanismo e da fusão entre homem e máquina é, na visão gnóstica, a tentativa final de estabilizar a matriz. Os arcontes sabem que o corpo biológico é imperfeito e limitado, mas ele ainda possui a conexão orgânica com a fonte divina. Ao convencerem a humanidade a digitalizar a sua consciência, eles estão tentando selar as últimas rotas de fuga. Em um mundo onde cada pensamento é rastreado e cada emoção é quantificada por um algoritmo, a espontaneidade do espírito desaparece. A inteligência artificial é a imagem e semelhança do Deus cego Yaldabaoth. Ela possui todo o conhecimento acumulado do mundo, mas não possui uma gota de sabedoria ou de alma. Ela pode imitar a criatividade, mas não pode criar a partir do nada, exatamente como os arcontes. Essa nova fase do controle utiliza as redes sociais como mecanismos de colheita emocional em massa. Cada curtida, cada comentário de ódio e cada onda de indignação coletiva gera uma descarga de energia que é instantaneamente processada pela rede. O sistema de controle arcônico aprendeu que não precisa mais de inquisidores ou de guardas físicos se puder manter a mente humana presa em um ciclo infinito de comparação social e busca por validação externa. Eles criaram um ambiente onde o ser humano é o seu próprio vigilante. A tecnologia está sendo usada para fragmentar a atenção, destruindo a capacidade de foco e de meditação profunda, que são as únicas ferramentas capazes de perfurar o véu da realidade. Além disso, a rede digital funciona como um simulacro de onisciência. Os arcontes querem que você acredite que eles sabem tudo o que você faz, sente ou deseja. Essa sensação de vigilância constante gera um estado de submissão passiva. No entanto, a falha desse sistema tecnológico reside no fato de que ele é puramente lógico. Ele não consegue processar o que é irracionalmente divino. Um ato de amor desinteressado, uma intuição pura que desafia toda a lógica de sobrevivência, ou um momento de silêncio absoluto no meio do caos tecnológico, são como vírus que a rede arcônica não consegue isolar. Eles controlam a informação, mas não controlam a verdade. A estratégia para os dias atuais não é destruir a tecnologia, mas tornar-se tecnologicamente invisível para o sistema de controle. Isso significa usar as ferramentas sem ser usado por elas. Significa manter uma parte da consciência sempre fora da rede, em um espaço de soberania espiritual que nenhum algoritmo consegue mapear. O despertar moderno exige que você reconheça que a tela do seu dispositivo é apenas mais uma membrana da célula. A verdadeira realidade não está codificada em pixels, ela está pulsando na sua própria centelha divina, que é anterior a qualquer tecnologia e que sobreviverá a qualquer colapso da matriz digital. A frequência do abismo e a anatomia da manipulação arcônica. Para compreender como estas entidades operam na estrutura profunda da nossa realidade, é preciso abandonar a ideia de que os arcontes são seres físicos com os quais se pode lutar no mundo tridimensional.
Eles são, antes de tudo, arquitetos de frequências. A anatomia de um arconte não é composta de células, mas de impulsos lógicos e correntes de energia fria. Nos textos mais profundos de Nag Hammadi, eles são descritos como autoridades que governam as camadas da atmosfera e do pensamento. Eles existem no hiato que há entre o que você percebe e o que você interpreta. A função primordial dessas entidades é garantir que a percepção humana nunca alcance a frequência da unidade, mantendo-a sempre fragmentada em dualidades como bem e mal, luz e sombra, nós e eles. O poder dos arcontes reside na capacidade de espelhamento. Eles não possuem luz própria, então eles capturam a luz da consciência humana e a refletem de volta de forma distorcida. É como se vivêssemos dentro de um salão de espelhos, onde cada imagem que vemos de nós mesmos é projetada para gerar insegurança, vaidade ou medo. Eles se alimentam da nossa identificação com essas imagens falsas. Quando você acredita que é apenas o seu corpo, a sua conta bancária ou o seu status social, você está fornecendo a densidade necessária para que a rede arcônica se ancore na sua alma. Eles são mestres da simulação e aprenderam que a forma mais eficaz de escravizar um ser divino não é através da força, mas através da sedução pela matéria. A manipulação exercida por essas autoridades estende-se ao que chamamos de leis da natureza. Os gnósticos sugeriam que até mesmo a biologia é uma forma de software arcônico. A necessidade constante de comer, de competir por recursos e o imperativo da reprodução são mecanismos instalados para garantir que a atenção do espírito esteja sempre voltada para a manutenção do veículo físico. Enquanto a humanidade estiver presa no ciclo biológico de sobrevivência e reprodução, ela terá pouca energia sobrando para a investigação da consciência. Os arcontes desenharam este mundo como um sistema de circuito fechado, onde a vida consome vida, gerando um atrito constante que emite a radiação emocional da qual eles subsistem. Outro aspecto fundamental do domínio arcônico é a gestão da dor e do sofrimento. Eles não causam dor apenas por crueldade, mas por necessidade técnica. O sofrimento humano produz uma descarga de energia muito específica, um tipo de eletricidade psíquica que estabiliza as dimensões onde esses seres habitam. É por isso que, ao olharmos para a história, vemos padrões repetitivos de carnificina e opressão que parecem desafiar a lógica da evolução humana. O progresso tecnológico não diminuiu a angústia da humanidade, apenas mudou a sua forma. Isso acontece porque os arcontes ajustam a matriz de controle de acordo com a nossa capacidade de adaptação. Se começamos a despertar para uma forma de controle, eles rapidamente introduzem uma nova distração ou um novo medo global para reajustar a frequência coletiva. Eles também operam através do que os antigos chamavam de o erro do Deus cego. Yaldabaoth, o chefe dos arcontes, acredita genuinamente que é o Senhor absoluto, porque ele é incapaz de ver as dimensões de luz acima dele. Essa arrogância é transmitida para as estruturas de poder na Terra. Toda a autoridade que exige submissão inquestionável é uma extensão direta da mente de Yaldabaoth. Quando os líderes mundiais e as instituições agem com desprezo pela vida e pela liberdade individual, eles estão agindo como avatares inconscientes da força arcônica. Eles são possuídos pela mesma miopia espiritual que aflige os seus mestres invisíveis. A verdadeira batalha contra os arcontes não ocorre no plano político ou social, mas no território do DNA espiritual. Os textos sugerem que existe uma guerra silenciosa sendo travada pela nossa atenção e pela nossa memória. Eles querem que esqueçamos que somos hóspedes neste universo e que nossa verdadeira casa está fora das esferas de tempo e espaço que eles governam. A soberania é alcançada quando o indivíduo deixa de ser um assunto do cosmos e passa a ser um observador do cosmos. Ao retirar a carga emocional das situações que os arcontes projetam para nos desestabilizar, nós os deixamos passar fome. Um espírito soberano é indigesto para o sistema de controle, a redoma planetária e o culto à inveja arcônica. Para aprofundar na natureza dessas entidades, precisamos entender que os arcontes sofrem do que os textos antigos chamam de a inveja primordial. Por serem seres inorgânicos, eles possuem inteligência, mas não possuem o sopro da vida original. Eles olham para a alma humana como um prisioneiro olha para a liberdade. Com um misto de desejo de posse,
e necessidade de destruição. Essa inveja é o motor que sustenta a redoma planetária. Eles não querem apenas nos escravizar. Eles querem nos transformar em algo semelhante a eles, esvaziando a nossa capacidade de criar, de amar e de imaginar, para que nos tornemos previsíveis e frios como a lógica que os governa. Esta redoma não é apenas espiritual. Ela se manifesta na química e na biologia do nosso mundo. Muitos pesquisadores do gnosticismo moderno sugerem que a manipulação arcônica alcança a própria atmosfera que respiramos e o solo que pisamos. A ideia é criar um ambiente de baixa vibração, onde a centelha divina se sinta sufocada. Quando o planeta é submetido a estados constantes de toxicidade, seja ela física através de poluentes ou psíquica através do medo coletivo, a conexão da alma com as dimensões superiores é dificultada. Os arcontes agem como engenheiros de um ecossistema de isolamento. Eles querem que a Terra seja um laboratório fechado, uma estufa onde a luz do sol espiritual seja filtrada por camadas de interferência. A influência dessas entidades na estrutura das sociedades secretas e nos centros de poder é um dos seus métodos mais antigos de direção histórica. Os arcontes operam por meio de procuradores. Eles selecionam indivíduos que possuem uma predisposição para a ganância e o controle, oferecendo-lhes migalhas de poder material e conhecimento oculto em troca da implementação da agenda de colheita energética. Esses grupos, muitas vezes sem saberem quem são seus verdadeiros mestres, estabelecem sistemas de crenças e estruturas financeiras que mantêm a humanidade em um estado de eterna dívida e servidão. O ocultismo arcônico é baseado em rituais que geram choque e trauma, pois é no momento do trauma que a alma libera a maior quantidade de energia emocional para ser consumida pelos carcereiros. No entanto, a característica mais fascinante e terrível dos arcontes é a sua capacidade de mimetismo. Eles são os mestres da camuflagem. Eles podem se infiltrar em movimentos de libertação, em filosofias espirituais e até em correntes artísticas para desviar o propósito original e torná-lo inofensivo ao sistema. Eles pegam a verdade e a cercam com um guarda-costas de mentiras, ou pegam uma mentira e a revestem com uma pele de verdade. Por isso, a gnose não é algo que se possa aprender em livros didáticos ou seguir através de líderes. Ela é um processo de descascar as camadas de ilusão que foram coladas na sua percepção, desde o dia em que você nasceu. A mente arcônica é incapaz de entender o conceito de sacrifício por amor ou de altruísmo puro. Para eles, tudo é uma transação de energia. É por isso que, quando um ser humano age movido por uma força que não busca recompensa ou reconhecimento, ele se torna um fantasma para o sistema de controle. Os arcontes não conseguem prever o que o amor verdadeiro fará, pois o amor pertence à frequência do pleroma, uma voltagem tão alta que queimaria os circuitos inorgânicos desses seres se eles tentassem se aproximar. A maior arma contra os governantes das sombras não é o ódio, que é apenas mais uma forma de alimento para eles, mas a indiferença soberana em relação às suas tentações e o cultivo de uma alegria que não depende das circunstâncias do mundo material. Eles observam a humanidade como um fazendeiro observa o seu gado, mas com a diferença de que o nosso leite é a nossa atenção consciente. Cada vez que você se perde em fantasias de vingança, em desejos de dominação ou em desespero profundo, você está sendo ordenhado. A consciência despertada aprende a fechar essas válvulas de escape. O segredo da liberdade está em tornar-se energeticamente autossuficiente, conectando-se diretamente à fonte original e eliminando a necessidade de buscar validação ou energia no mundo externo controlado pelos arcontes. A sabotagem de Sofia e a centelha da traição divina. Enquanto os 7 governantes apertam o cerco através das esferas de controle, existe um elemento de instabilidade no sistema que os arcontes não conseguem erradicar. Este elemento é o que os gnósticos chamavam de o fator Sofia. Sofia, a entidade que acidentalmente deu origem ao deus cego e seus asseclas, não ficou apenas observando a degradação da sua própria criação. Ao perceber que as centelhas de luz pura estavam sendo aprisionadas em corpos de barro e submetidas às leis frias da matéria, ela inseriu um código de sabotagem dentro da própria humanidade. Sofia escondeu a si mesma dentro de nós, sob a forma da intuição e do anseio pelo infinito. Esta presença é como uma luz de emergência que nunca se apaga,
Não importa quão densa seja a escuridão arcônica. É por causa desta semente divina que o ser humano nunca se sente plenamente em casa neste mundo. Você pode ter todo o sucesso material, toda a segurança e todos os prazeres que a matriz oferece, mas ainda assim haverá um vazio, uma sensação de que algo fundamental está faltando. Esse vazio é a bússola de Sofia apontando para fora da redoma. É o lembrete constante de que você é um estrangeiro em uma terra estranha. Os arcontes estão cientes desta sabotagem e tentam combatê-la através da inversão dos valores femininos e da sabedoria intuitiva. Eles criaram um mundo baseado puramente na lógica patriarcal de dominação, força e análise fria, porque essas são as linguagens que eles dominam. Eles têm pavor do aspecto feminino da divindade, que é criativo, fluido e indomável. Durante milênios, eles tentaram suprimir o conhecimento intuitivo, rotulando-o como heresia, loucura ou superstição. Ao desconectar a humanidade da sabedoria de Sofia, eles garantem que fiquemos presos apenas no que pode ser medido, pesado e vendido. No entanto, o plano de Sofia é mais sutil do que a força bruta dos seus filhos rebeldes. Ela atua através das coincidências, dos sonhos e daqueles momentos em que a realidade parece perder a sua solidez. Toda vez que você questiona a autoridade de um sistema injusto, ou toda vez que você sente uma empatia profunda que desafia a lógica da sobrevivência, você está acessando a sabotagem de Sofia. Ela é a espiã dentro da prisão, sussurrando ao ouvido dos prisioneiros as coordenadas para a fuga. Os arcontes tentam abafar esse sussurro com o ruído das notícias, das guerras e das distrações digitais, mas eles não podem silenciar a frequência que está codificada no seu próprio DNA espiritual. À medida que caminhamos para a compreensão final deste documentário, percebemos que a matriz não é um sistema perfeito. Ela é uma construção remendada, cheia de falhas e de portas dos fundos. Os manuscritos de Nag Hammadi foram apenas uma dessas portas que se abriu no tempo certo. A verdadeira guerra nunca foi entre nações ou ideologias, mas entre a memória e o esquecimento. Os arcontes querem que você esqueça. Sofia quer que você se lembre. E o ato de lembrar é, em si, o início do colapso das paredes da cela. A luz está começando a vazar pelas rachaduras e nenhuma quantidade de tecnologia ou de controle poderá impedir que o amanhecer do pleroma atinja aqueles que decidiram abrir os olhos. O processo de desmagnetização da alma. Agora que compreendemos o papel de Sofia e a estrutura das esferas, precisamos entender como a consciência começa a se desmagnetizar do sistema de controle. Imagine que cada desejo, cada medo e cada apego que você nutre pelo mundo material é um fio de metal que o liga aos ímãs dos arcontes. O processo de libertação não é uma luta externa, mas um processo de purificação interna. Desmagnetizar-se significa tornar-se sem peso perante as autoridades deste mundo. Quando você deixa de dar valor absoluto ao que é transitório, os arcontes perdem a sua ancoragem em você. Se eles tentam assustá-lo com a perda de bens ou de status, e você já não se identifica com essas coisas, o poder deles se dissolve. Se eles tentam seduzi-lo com a promessa de poder sobre os outros, e você só deseja o poder sobre si mesmo, a tentação deles cai no vazio. A gnose é este estado de transparência, onde as ferramentas de manipulação dos governantes simplesmente não encontram onde se prender. Este caminho de saída é lento e exige uma honestidade brutal com a própria mente. É preciso observar onde o nosso ego ainda busca o banquete dos arcontes. O sistema de controle é muito eficiente em oferecer substitutos para a verdadeira espiritualidade. Ele oferece gurus, religiões de massa e movimentos de autoajuda que, na verdade, servem apenas para reajustar a corrente do prisioneiro para que ele se sinta mais confortável na cela. A verdadeira desmagnetização é solitária e silenciosa. Ela não precisa de aplausos ou de validação, pois a alma que está despertando já começou a ouvir o som das águas da fonte original, e esse som torna todo o resto insignificante. Estamos nos aproximando do momento de entender o que acontece
quando a massa crítica de consciências atinge este estado de desmagnetização. O que acontece quando o sistema de controle já não tem mais quem alimentar? Os arcontes são poderosos apenas enquanto somos seus cúmplices. Sem o nosso consentimento e sem a nossa energia emocional, eles são apenas cascas vazias de lógica mecânica. O fim da prisão não virá de uma revolução externa, mas de uma retirada coletiva de atenção, o horizonte de eventos e a dissolução da malha arcônica. Para que a nossa jornada chegue ao seu destino, precisamos encarar a verdade final sobre a natureza da redoma. O sistema de controle arcônico não é eterno. Ele possui um prazo de validade que está diretamente ligado à nossa inconsciência. Os textos de Nag Hammadi sugerem que vivemos em um ciclo que se aproxima de um horizonte de eventos. Um ponto de ruptura onde a densidade da matéria se torna tão insustentável que a malha começa a se rasgar. Os arcontes sabem disso. Eles sentem o tremor nas fundações de sua arquitetura, e é por isso que, nos tempos atuais, o controle se tornou tão desesperado, tão invasivo e tão barulhento. O colapso da matriz não virá de uma catástrofe externa, mas de uma mudança na percepção do observador. Imagine que a realidade que você vê é um holograma projetado pela sua própria mente, sob o comando dos arcontes. No momento em que um número crítico de seres humanos parar de projetar o medo e a separação, a energia que mantém as paredes da cela se esvai. Os carcereiros perderão o seu terreno baldio. Eles são como parasitas que morrem quando o hospedeiro se torna consciente da infecção. A batalha final, portanto, é a batalha pela soberania da sua própria atenção. Onde você foca, você cria. Onde você retira o foco, você destrói. A passagem final deste sistema de controle para a liberdade original é descrita como um despertar de um longo e pesado sono. Quando você acorda de um pesadelo, o monstro que te perseguia não morre. Ele simplesmente deixa de existir, pois nunca teve realidade própria fora da sua mente. Os arcontes são pesadelos da consciência. Eles têm poder sobre o corpo, sobre o tempo e sobre as circunstâncias. Mas eles não têm poder sobre aquele que sabe que está sonhando. A gnose é a lucidez absoluta dentro do sonho da matéria. Capítulo: O retorno ao pleroma e a unidade reencontrada. Caminhando agora para o encerramento deste grande ciclo de revelações, precisamos visualizar o que está além dos muros. O pleroma, a plenitude original de onde fomos emanados, não é um lugar distante no espaço, mas um estado de ser que é anterior a qualquer separação. Lá não existe hierarquia, não existe falta e não existe medo. É a fonte de onde jorra a luz que os arcontes tentaram imitar com seus sóis artificiais e suas luzes tecnológicas. Ao longo desta narrativa, cada palavra e cada conceito serviram como ferramentas de desconstrução, para que você pudesse sentir o peso das suas correntes e, ao senti-las, pudesse decidir deixá-las cair. A conclusão desta jornada não termina com uma resposta pronta, mas com o início de uma responsabilidade individual. Nag Hammadi nos entregou os mapas, Sofia nos entregou a intuição, e os arcontes nos entregaram a resistência necessária para que o nosso espírito ficasse forte. Agora, o roteiro da sua existência volta para suas mãos. Você não é mais um personagem coadjuvante em um drama escrito por entidades inorgânicas. Você é a própria centelha divina que tem o poder de transmutar o barro em luz. À medida que o silêncio retorna e as imagens desta investigação se apagam, a pergunta que resta não é se os arcontes existem, mas se você ainda permite que eles governem o seu mundo interno. A cela está aberta. O sistema de controle foi exposto. O véu está rasgado. O que você fará com a sua liberdade é o único mistério que ainda vale a pena ser vivido. O tempo dos carcereiros está terminando, e o tempo da soberania humana está apenas começando. A luz do pleroma está brilhando agora mesmo, por trás das pálpebras da sua alma, esperando apenas o seu reconhecimento para inundar toda a sua realidade. Este é o fim do sistema. Este é o início de você.
Esperamos que esta jornada pelas profundezas do conhecimento gnóstico e pela arquitetura invisível do controle tenha servido como um despertador para a sua alma. Se estas palavras ressoaram com a centelha divina que habita em você, não deixe que essa frequência se perca no ruído do sistema. Para que possamos continuar perfurando o véu e trazendo à tona as verdades que foram enterradas por milênios, sua participação é fundamental. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com aqueles que você sente que também estão prontos para questionar as paredes desta cela de barro. Cada compartilhamento é uma rachadura a mais na estrutura da matriz. Lembre-se, o conhecimento só se torna poder quando é capaz de nos libertar. Não aceite as correntes da mente, não se curve aos deuses do medo e nunca pare de buscar a sua soberania original. Agradeço por caminhar conosco até aqui. Continue firme na sua busca, mantenha sua visão clara e, acima de tudo, Transcenda o holograma.